A eleição de misses das várias regiões de cada território, os concursos de mulher ideal, eram iniciativas muito em voga. A par do mundo da moda em expansão, onde pontificavam já estilistas consagrados pelas sociedades locais e cujos eventos a televisão divulgava. Não foi a metrópole, mas sim a província irmã, que desta vez se enfarpelou toda trix à beira do Índico para vir a Luanda dizer como é, numa festa em que a coleção de Laurentina Borges serviu para dar uma ajuda à delegação local da Cruz Vermelha. Modelos lindos como veem, mas a maior novidade foi o último modelo que vamos mostrar aqui. É tão arejado que se a dona for ao médico não precisa de radiografias para mostrar o que tem lá dentro, é ou não é? Reparem. E sem sinais africanos, em imagens que podiam ter sido colhidas num país da Europa, a moda atravessa as ruas cosmopolitas de Luanda. Atentos ao momento, os estilistas exportam para a metrópole, em pano de fundo, a prosperidade económica que se vivia na colónia. O surto de desenvolvimento e a explosão da construção civil e de vias de circulação tinham mudado a face dos territórios no início dos anos 70, após uma década de guerra. Em 1959 eu fiz a minha travessia Luanda, Lourenço Marques, então, de carro, e dentro de Angola, numa extensão de 1500 km, percorri 70 km de asfalto. O resto era tudo buracos. Isto em 59. Situação que se manteve até 61. E é depois de 61 que se dá este surto de progresso formidável. Angola deu um salto económico. As estradas asfaltadas, os caminhos de ferro, o nível de vida das pessoas. Mesmo entre, por exemplo, digamos, os africanos. Havia a elite africana, não é? Estava-se a constituir uma elite já africana. E digamos que dentro de uns anos podíamos ter uma elite para ascender à independência, porque as escolas funcionavam bem, havia muitos professores primários, tinham-se criado as universidades. O governo português está a criar uma burguesia angolana negra, de propósito, cujos interesses coincidam com a burguesia branca. E quer criar uma burguesia que colabore com esse poder branco. No modelo antigo, em que existia uma burguesia negra ou mestiça que colaborava com os brancos e se admitia como portuguesa. Este é o modelo de Portugal. Sabendo que ele, a médio prazo, vai ter que dar a independência. Só que, na visão, isto dizia eu, em 72, numa base, ao futuro ministro do plano de Angola, que eu não sabia que ia ser, ele não queria aceitar. Dizia que não é nada, Portugal não tem capacidade para fazer isso. Tem. Ele não queria aceitar. A realidade angolana tinha mudado bastante desde 1961. Para além de outros fatores conjugados, o forte crescimento da economia e o impulso verificado no desenvolvimento beneficiaram de uma maior autonomia da iniciativa empresarial em relação à metrópole. Uma reclamação antiga de industriais e investidores junto do poder central. Estou a lembrar deste Champalimau e do Homem das Cervejas. Manuel Vinhas, o Homem das Cervejas, depois veio o Araucal, mais tarde veio o Cardoso Cunha em Sá da Bandeira com a sua Angola. Essa gente toda queixava-se da atuação do governo português, que melhorou consideravelmente entre 61 e 74. Toda a gente tinha imenso que fazer. Toda a gente estava englobada em projetos fantásticos, coisas novas ideias. Começaram a aparecer em Angola bancos privados por todos os lados. Os tais monopólios que caracterizavam a vida estagnada e pachorrenta do domínio português, subitamente explodiam por dentro, por iniciativas que já tinham perdido, de que Lisboa tinha perdido completamente o controle. O crescimento da província é espetacular. Bastará referir que a taxa de crescimento desde 1961 a 1968 foi da ordem dos 20%. É um desenvolvimento autossustentado. A capacidade económica recebe um tal impulso apenas com o consumo interno. Angola transforma-se num gigantesco mercado, digamos, vendedor. Ou seja, essa expansão da capacidade de autoconsumo angolana era tal que costumávamos dizer que em Angola as coisas não se vendem, as coisas compram-se. Havia de fato assim uma euforia de bem-estar, praticamente em toda a Angola.
Entretanto, como sabe, desde que apareceu o petróleo em Cabinda, também ajudou, não é? De modo que os brancos viviam essa euforia também. Uma euforia permanente. Eu recordo-me de ver, era impressionante assistir. Angola tinha uma estrada importante que saía para o centro e para o sul. A fila de caminhões de movimento puramente comercial era uma coisa que ainda hoje se não vê em Portugal. Em 1961, um trabalhador desses devia ganhar qualquer coisa como 25 tostões por dia num trabalho só. Em 1974, esse mesmo trabalhador já devia ganhar assim uma coisa como 1.500 escudos ao mês, que em 74 era dinheiro. Veja a evolução que a coisa teve. Hein? Nós tínhamos uma mensagem para isso, quer dizer, para contra-atacar essa ofensiva. Dizíamos, não, isto é o resultado da nossa luta, da vossa luta. Porque esses programas não existiram no passado. Agora há um esforço, quer dizer, de últimos segundos, como nós dizíamos, né, para ver se salva a face. Portanto, esse desenvolvimento que está-se a dar aí é fruto da vossa própria luta. Há, digamos, nos 10 anos, nos 15 anos, entre 60 e 75, um importante afluxo ao circuito económico de extensas massas de população, mesmo a níveis modestos, mas que, pela sua desproporção numérica, causam desequilíbrios, no bom sentido, da atividade produtiva local. Beneficiou as populações, mas a mensagem estava passada, né? E as pessoas compreenderam que aquilo era uma ação socioeconómica da última hora. Começa-se a fazer em Angola quase tudo que era importado. Aquilo que era proibido antes, porque concorria com a metrópole, começa a instalar-se, algumas delas com iniciativas radicadas em Portugal, os tais empresários portugueses que aparecem em Angola e que se apaixonam por Angola. E, infelizmente, toda uma liderança do MPLA não estava preparada para o que viu depois em Angola. Estavam ainda amarrados a uma Angola dos anos 50. E assim, quando vão, não têm qualquer dossiê, não têm um conjunto de medidas a tomar, por exemplo, para o café. O que é que íamos fazer com o café? Devíamos ter minimamente esboçado alguma estratégia. Não tínhamos. O que é que vamos fazer com a educação? Tínhamos umas vagas ideias. O que é que vamos fazer com os diamantes? Nada disto existia. Havia umas ideias gerais. O debate das ideias que havia era sobre um colosso, cujo potencial económico estava em expansão crescente nos anos 70. E era servido por uma rede de estradas que se tornara 4 vezes maior desde o início da guerra. No mesmo período, a exploração dos recursos minas ou petróleo conhecera um grande impulso e a produção e o consumo de energia quase quadruplicaram. O território era atravessado por 3 grandes caminhos de ferro. Com uma população de cerca de 500 mil de habitantes, 25% brancos e 5% mestiços, Luanda era a cidade onde mais se refletia a explosão económica de Angola. Os veículos em circulação tinham triplicado, tal como o número de prédios construídos. Uma realidade comum a Lourenço Marques com os seus cerca de 350 mil habitantes. Diante deste quadro, divergiam as soluções dos que se opunham às independências e também se dividiam entre modelos políticos os movimentos armados, que viam reconhecido pela ironia de alguns o direito a um monumento ao terrorismo como o fator responsável pelos índices de progresso. Haveria quem pensasse que os caminhos do futuro eram cada vez mais e mais largos. Na verdade, eram cada vez menos e mais estreitos.